nesse bloco, minha gente, eu vou pôr o meu carão aqui, ó. Ó o carão. Oh, esse é o carão. É o carão. É o carão. Carão de tacho. Jorginho, lutamos durante anos e anos para que essa decisão hoje, né, nós pudéssemos comemorar essa decisão do juiz de direito de Caratinga, doutor Zé Antônio. Fizemos durante muito tempo um trabalho exaustivo para que a Copasa fosse colocada no seu devido lugar. Então, agora, primeiro vocês vão ver a matéria. O pessoal pegou os recortes de jornal, mostrou direitinho. Isso é para não deixar dúvida. Quem é que está sempre ao lado do povo de Caratinga? Porque tem uns aí que só fica do lado do povo se tiver dinheiro. Quando o outro não dá dinheiro, os prefeitos, os deputados não dão dinheiro, eles ficam a favor do povo. Mas quando eles estão todo irrigadinho, o dinheirinho, eles nem olham para o povo. Aqui não! Aqui eu já falei! Aqui o povo manda! Aqui o povo tem vez, o povo tem voz! Por isso é que nós estamos aí, há 30 anos no Jornal Semana, com credibilidade. Mesmo que tenham alguns babacas que se sentem incomodados pelo Jornal Semana, dizem que esse jornal é um jornalzinho de merda. Mas é o jornalzinho de merda que sempre defendeu o povo de Caratinga. Sempre defendeu as pessoas menos favorecidas. Põe na tela para o povo ver, eu volto comentando essa matéria. A primeira ação civil pública impetrada em 2003 foi ajuizada pelo Ministério Público e a ação popular impetrada em 2006 teve como proponentes o deputado estadual Adalclever Lopes, o vereador Enoque Batista, os ex-vereadores Aloísio Mota Palhares e Sebastião Inácio Guerra e o empresário Carlos Roberto Carraro, que na época iniciou através do jornal A Semana um movimento chamado Show Taxa de Esgoto, onde foram colhidas mais de 10 mil assinaturas de cidadãos caratinguenses que se sentiam lesados com a cobrança da taxa, havendo inclusive evento popular de mobilização para a causa, com acompanhamento completo de todas as etapas deste processo. Em sua sentença, o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Caratinga, José Antônio Oliveira Cordeiro, condenou a concessionária a ressarcir o consumidor caratinguense dos valores cobrados indevidamente. O magistrado considerou que foi cometido um ilícito cível contra o consumidor. A ação ajuizada pelo Ministério Público ainda abrangeu a Prefeitura de Caratinga e o então prefeito da época, Hernani Campos Porto, mas ambos não foram considerados parte do processo pelo juiz. Olha, em primeiro lugar, a Copasa firmou com o município de Caratinga o compromisso de fazer o tratamento de esgoto e não cumpriu. Não cumprido, o Ministério Público, ingressou com uma ação civil pública buscando este cumprimento, do tratamento de esgoto no município de Caratinga. E depois ainda, isso em 2003, depois em 2006 a população, um tanto quanto revoltada com essa falta de serviço, ela pleiteou justamente essa devolução desses valores, que já estavam também sendo pleiteados pelo Ministério Público. Então, essa sentença ao curso aí, da primeira ação foram 11 anos e da segunda ação de 8 anos, nós chegamos a uma sentença em que a Justiça de primeira instância entende que a Copasa falhou no seu serviço, compromissado e contratado, e independente disso, ela cobrou do munícipe de Caratinga, que é um consumidor desse serviço de esgoto, o tarifamento de esgoto. Qual seja o tarifamento de esgoto? Que vem na conta, que é igual a 50% da tarifa de água. Agora, foram duas ações, uma ação popular e uma movida pelo Ministério Público. Agora, a sentença foi uma sentença só. Como que isso se deu? Como que isso pode ser feito? Porque as ações em si, elas são conexas. Tanto o Ministério Público, quando veio a Justiça, ele veio para defender o consumidor munícipe, E, além disso, o próprio consumidor, munícipe, ele com uma certa revolta, porque são centenas, milhares de assinaturas, eles também vieram engrossar esse descontentamento já trazido pelo Ministério Público, Na ação popular de 2006, nós temos aí inúmeras folhas assinadas
pelos contribuintes, consumidores desse tarifamento de esgoto que era cobrado na sua conta, mas que não era totalmente prestado pela Copasa. No contrato de concessão com a Copasa, firmado em dezembro de 1998, a Companhia de Abastecimento se comprometia à realização das obras para o serviço de esgotamento sanitário. Nesta data, o serviço sequer havia sido implantado, mas as cobranças já teriam se iniciado a partir de 1999, referente a 50% do valor da conta de água. Para se ter uma ideia, atualmente, a Copasa realiza a canalização dos córregos e a construção da estação de tratamento de esgoto, que deverão ser concluídas somente em 2016. Olha, no curso do processo, as partes fazem provas, né? E a própria Copasa arcou com uma perícia, né, judicial, uma perícia cara. Ela mesma requereu essa perícia, o juiz nomeou um perito da confiança do juízo. A própria Copasa fez a aquisitação que ela entendia ser necessária, mas o perito entendeu que esse cumprimento não foi total pela Copasa do serviço. Ficou claro naquela perícia, em junho de 2006, que a Copasa, sim, falhou com o seu serviço, que havia se comprometido ao final de 2001 já a cumprir com todo o problema do esgotamento em Caratinga. E o senhor divide, né, a sentença, esse ressarcimento que a Copasa possivelmente fará à população em dois momentos, de 1999 a 2006 e de 2006 até a data atual. Como que o senhor chegou a esses números? Olha, a própria parte, ela entende, né, a parte é uma parte que vem ao processo, que é a nossa Copasa, né, que quase um ente público, né, do participante do Estado. Então, ela entende, né, com a perícia, com o que foi demonstrado, com a conclusão da prova pericial, o que, uma vez não cumprido essa parte por ela vem e melhora. Então, na perícia de junho de 2006, a perícia é feita para trás, o que ocorreu, ela não tem condição de ser feita para frente. A perícia constatou um percentual, né, que foi arbitrado pelo juiz, de 50% de falha nesse serviço. Agora, todos nós sabemos também que a partir de 2006 houve uma notória modificação por parte da Copasa, justamente por causa do processo. Então, o processo ele é salutar nesse sentido. A pessoa, seja uma pessoa jurídica, seja uma pessoa física, está sendo processada, ela, no curso do processo, ela tenta se reajustar à conduta. E houve, de fato, a partir de 2006, uma melhora considerável, mas não total, porque total caberia a Copasa fazer prova desse cumprimento total. Ela não fez, e eu considerei que aí houve um melhoramento de 80%. Nessa ação popular, ela ainda cita, né, o município de Caratinga, na pessoa do atual prefeito da época, Hernani Campos Porto. Foi atribuída alguma culpa ou alguma medida a essas pessoas? Nenhuma responsabilidade. Por quê, Tereza? Porque quando você faz um contrato com um ente público, são contratos padrões, né? Você, quando procura, por exemplo, uma operadora de telefonia celular, está o contrato ali, né? Você não discute cláusula daquele contrato. E o contrato com a Copasa, as prefeituras também, são impostos para a prefeitura. A Copasa chega, o contrato é esse, a prefeitura aceita ou não aceita. Então, são um contrato padrão. Não caberia ao prefeito da época, ao prefeito Hernani, nem ao município de Caratinga, interpor ou discutir qualquer cláusula, apenas aderir ou não a aquele contrato. O juiz explica que a Copasa poderá recorrer da decisão e que a forma de ressarcimento será acordada com o Ministério Público. Olha, em primeiro lugar, o cidadão tem que sentir que teve o seu anseio parcialmente provido, ou seja, que teve o seu anseio parcialmente aceito. É importante que você, cidadão, você que está nos escutando, exerça o seu direito, né? Você é consumidor, seja de um serviço particular, seja de um serviço público. Quando você se sentir lesado, vá buscar o seu direito, né? Vá até a empresa, em não obtendo uma satisfação, vá à justiça, que a justiça está aparelhada a tentar dar
essa satisfação a você. No caso aqui concreto, ainda cabe o recurso, né, por parte da Copasa. Certamente irá recorrer, né? Esse recurso, nós vamos aguardar esse recurso. Não havendo esse recurso, a decisão transita em julgado, ou seja, a sentença transforma-se como se fosse uma lei, né? E essa lei vai ser liquidada, né, essa quantia, né, pelo Ministério Público, depois executada em prol da sociedade. E havendo recurso, nós vamos aguardar. Caso essa sentença seja realmente mantida, cabe ao Ministério Público fazer essa negociação com a Copasa para saber como a população será realmente ressarcida. Com certeza. Essa sentença, em caso de manutenção, seja pelo trânsito, seja pela confirmação pelo tribunal, ela passa por uma liquidação, ou seja, para saber valores, né, de 99 até 2006, um tipo de valor, de 2006 até a presente data, outro tipo de valor, e a partir do trânsito dela, né, da confirmação dela, que a tarifa seja reduzida até que a Copasa comprove que fez todo o tratamento de esgotamento. E esses dois valores a serem apurados, o Ministério Público, como um ente público voltado para os interesses da sociedade, que desde o início ele voltou, né, buscou na justiça através da ação civil pública, o Ministério Público tem amplas maneiras de se fazer cumprir esses valores na sentença, seja por futuros descontos na conta, ou seja por um depósito ali da Copasa numa conta a ser ressarcida à população de Caratinga. Agora vale lembrar que a Copasa, né, ela foi julgada, foi sentenciada nessa ação, mas ela continua também prestando serviço para o município, e isso também tem que ser levado em consideração. Com certeza, ela continua prestando serviço. Existe, né, antes de mim, 2 juízes deram já a decisão no sentido de suspender a cobrança, mas o tribunal, que está acima de nós juízes, né, entendeu que a Copasa, até uma decisão final, ou seja, ou se transita essa sentença em julgado, ou o tribunal confirme ou não essa sentença, a Copasa continua cobrando a tarifa de esgoto nos percentuais até hoje praticados. Muito bem. Tá aí, senhor João Bosco, sou ex-prefeito. O jornalzinho de merda que você sempre falou que foi, mas tá aí defendendo o povo de Caratinga, coisa que você não fez quando era prefeito. Tá aí, pessoal, aqueles que hoje jogam pedra na gente, que diz que a gente é boca azeda, que a gente nós defendemos o povo de todas as formas. Porque nós sabemos a dificuldade que as pessoas menos favorecidas, os carentes, as pessoas que moram na periferia têm. Por isso que aqui no programa nós mostramos as dificuldades do dia a dia da população de Caratinga. É por isso que aqui o povo tem vez e tem voz, e acredita no Carrara, acredita nesse programa, acredita no Jornal Semana. Se você for, Jorginho, comigo, lá no Teixeira, lá na mercearia do Teixeira, aos domingos, após a missa, aquilo ali é um formigueiro para pegar o Jornal Semana. Se você for no bairro das Graças, lá na padaria também, se você for no Zacarias, se você for no Limoeiro, se você for no Santo Antônio, enfim, todos os bairros da Santa Zita, todos os bairros da Esplanada, as pessoas vão buscar o Jornal Semana. É 0800 sim, mas as pessoas aprenderam a ter o hábito de ler o Jornal Semana. E todo domingo vai lá pegar. O dia que não tem, rapaz, é uma doideira. Eu tenho até que desligar o telefone, sabe, porque não veio. E aí eu digo para vocês o seguinte. Hoje tentam passar a imagem que tem só uma pessoa que fez tudo isso daí. Não foi, não. Tudo nasceu aqui na redação do Jornal Semana. Tudo isso foi idealizado por nós. Claro que tiveram outras pessoas que ajudaram para que nós tivéssemos sucesso nessa ação. Eu falo do deputado Adalclever, eu falo do Aloísio, eu falo do Enoque, eu falo e milhares de pessoas que confiaram e assinaram isso. Foram milhares, não foram centenas, não, foram milhares de pessoas que assinaram. Hoje nós estamos comemorando essa vitória. Eles vão ter que devolver 50% de tudo que foi cobrado durante todos esses anos. Como vai ser, eu não sei, que o Ministério Público ainda que vai definir junto com a Copasa, com o termo de ajustamento de conduta, vai descontar na conta. Se vai descontar, se não vai aumentar mais daqui para frente, porque a Copasa fala que quando tiver tudo funcionando vai cobrar 90%. Quem sabe não vai cobrar 90%, vai continuar cobrando 40%. Já é um ganho muito grande para a população de Caratinga. Tudo isso feito com carinho, com dedicação e com coragem. Acima de tudo, com coragem. Coragem de defender aqueles que precisam ser defendidos. E parar de puxar saco de quem nunca precisou. Aqui não tem esse negócio, não.
Nós não puxamos saco de político, não. Não puxamos saco de poderoso, não. Nós precisamos de dinheiro de todo mundo. Para manter isso aqui funcionando, precisa de dinheiro. De publicidade, mas não precisamos puxar saco de ninguém para ter isso aqui, não. Se achar que deve fazer aqui, pode fazer. Aceitamos com o maior prazer. Mas se não quiser também, achar que vai comprar a nossa linha editorial, não pode esquecer que não vai comprar mesmo. Jorginho fala uma coisa, né, Jorginho? Que o Geraldo Assis falava. Como é que era, Jorginho? Qual? O Geraldo Assis falou com você? Agora que ninguém compra aqui, ninguém compra a linha editorial do conversando com o Geraldo Assis, né, uma pessoa maravilhosa, ele disse que acompanha, né, os noticiários, Jornal da Semana, TV a Semana, e que ninguém muda o editorial, né, do Jornal da Semana. Ninguém consegue. Meu amigo Jesus Português, também do Esplanada, também que assiste, fala a mesma coisa, e muitas pessoas em Caratinga falam isso. Hoje, Jorginho, eu ando na cidade, ando com a caneta e um pedaço de papel na mão para as pessoas pedindo abraço ou então pedindo para resolver algum problema que está acontecendo na comunidade deles. Eu ando assim, eu tenho que parar o carro para anotar tudo. Porque é muita gente que assiste esse programa, é muita gente que lê o Jornal da Semana. Tá aí uma grande vitória. Só não vou me comemorar, gente, porque eu falei no outro bloco. A Copasa, ela é uma empresa poderosa. Vai contratar os melhores advogados, né, de Minas Gerais para defendê-la junto ao Tribunal de Justiça. E a gente sabe que onde tem advogados poderosos, a coisa pode não acontecer agora, como pode acontecer daqui a muitos anos de novo. Essa ação está tramitando desde 2006, só agora que ela foi julgada. E a gente tem que parabenizar mais uma vez esse baluarte da justiça, que é o doutor Zé Antônio, que está sempre decidindo, olhando a lei, os autos, mas sempre a favor das pessoas. Sempre tem o foco da justiça para o povo. Parabéns, doutor Zé Antônio. Sei que o senhor decidiu baseado nos autos, nas perícias que a Copasa, inclusive, pagou caríssimas. Que pagou. As perícias disseram que ela estava errada, ela estava cobrando pelo serviço que ela não prestava. Como não está prestando ainda. Vai prestar, segundo eles, a partir de 2016. Que vão, quando eles vão terminar as obras. Aí quando vocês terminarem as obras, vocês podem cobrar aquilo que está no contrato. Podem cobrar e as pessoas vão pagar com prazer. Porque as pessoas não vão ter essa catingueira danada no fundo do quintal. Não vão ter esse monte de inseto, rato, barata e outras coisas mais. A saúde das pessoas vão melhorar porque a gente sabe onde tem o saneamento funcionando, é menos problema de saúde. Então não tem problema, nós vamos pagar com o maior prazer. Todo mundo vai pagar com prazer, mas primeiro vocês façam o serviço. Comecem a executar o serviço e prestar serviço à população de Caratinga. Aí sim, aí vocês vão ter o direito de cobrar aquilo que está em contrato. Enquanto isso, vamos torcer para que essa decisão do doutor Zé Antônio seja mantida no Tribunal de Justiça. E a Copasa, ó, devolve para nós a nossa tixa, que vocês cobraram indevidamente. Põe aqui a nossa tixa. Põe aqui a nossa tixa. Tá? Sei que vocês vão recorrer. Sei que vocês vão recorrer. Mas nós vamos estar aqui atentos, sempre mostrando que se vocês prestarem bom serviço, terão nosso aplauso. Se continuarem cobrando por serviço que vocês não prestam, vai tomar cuidado com cacete. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta, né, Jorginho? Levando aquele abraço pro povo de Caratinga. Obrigado, meu povo de Caratinga. Como diz meu amigo João, obrigado, meu povo, minha pova. Obrigado a todo mundo, né, que acredita no Jornal Semana, acredita na TV Semana agora, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.